Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Lance 442. Cá estamos nós para levarmos até si mais uma edição deste programa que aborda os principais temas que marcam a atualidade esportiva nacional. Hoje não fugiremos à regra. É sabido que o desporto nacional está entre comas suspenso por conta da pandemia da Covid-19. O Moçambola, que é a principal competição desportiva, não está a decorrer. Uma decisão tomada pelo governo moçambicano que vai vigorar até 8 de março. E para aferir se o desporto moçambicano ou o futebol está em condições de ocorrer enquanto durar a pandemia da Covid-19, há várias ações que têm estado a ter lugar. É sobre essas ações que nós vamos abordar no programa de hoje, nomeadamente a testagem massiva a que foram alvo os clubes do Moçambola. Houve uma primeira realizada há sensivelmente 15, 20 dias e houve outra segunda que teve lugar na última quinta-feira. Enquanto isso, também decorrem os preparativos daquilo que poderá ser o protocolo sanitário a observar caso seja autorizado o regresso à prática do futebol aqui em Moçambique, com particular destaque para o Moçambola. Este é o tema que nós vamos abordar no programa de hoje. Ainda a fazer aqui uma nota de rodapé, dizer que as autoridades de saúde dão conta de relativas melhorias que vão acontecendo no nosso país em torno da Covid-19, em torno da pandemia da Covid-19, apesar do número de casos não ter mudado muito em relação ao mês de setembro, quando comparado com, aliás, mês de fevereiro, quando comparado com o mês de janeiro. O janeiro foi o mês em que Moçambique registrou uma crescida acentuada de número de casos. Em fevereiro registrou-se uma estabilização do número de casos. Em janeiro foram 20 mil e poucos. Em fevereiro o número de casos, segundo a indicação saída hoje do Ministério da Saúde, indicam que os casos situaram-se na casa dos 20.600. Portanto, uma variação ligeira de cerca de 1,3% do número de casos. Há uma variação positiva no que diz respeito aos recuperados. No mês de fevereiro registraram-se muitos recuperados, na ordem de 69,2%, melhor do que os pouco mais de 60% registrados no mês de janeiro, mas ainda inferior aos cerca de 80 e poucos % registrados no mês de dezembro. Por isso, o desafio que é colocado para todos os moçambicanos é continuar a seguir aquilo que são as medidas de prevenção da Covid-19 para que um dia a vida possa regressar à normalidade. E sobre este tema que nós temos aqui agendado hoje, tenho já aqui nos estúdios a presença do Egídio Plácido e do Lemos Formiga, eles que são dois habituais comentadores aqui no nosso programa. Boa noite, Egídio, e obrigado por ter acedido ao convite. Boa noite, Lemos, obrigado uma vez mais por estar cá connosco para abordarmos o desporto. E como tem sido regra neste programa, vamos a uma peça introdutória e que nos mostra qual é o cenário no Moçambola no que diz respeito a esta questão da pandemia da Covid-19. A sua atenção. Os clubes de Moçambola foram alvo nesta quinta-feira da segunda ronda de testes massivos de despiste da Covid-19, determinados pelo governo moçambicano para aferir o nível de prevalência e exposição ao novo coronavírus. No anterior teste, a taxa de positividade situou-se em 12,3% e o Conselho de Ministros autorizou a 6 clubes com níveis abaixo de 10% a regressarem aos treinos, pelo que o diretor nacional do desporto de rendimento, Francisco da Conceição, disse que a expectativa é que os resultados dos testes ora em curso permitam a autorização para o regresso da disputa do Moçambola. A nossa expectativa, reitero, é que no final desta testagem nós estejamos muito melhor que a primeira fase. Essa é a nossa expectativa dos jogadores, dos treinadores, dos dirigentes, do dirigismo desportivo, da Secretaria de Estado do Desporto e da sociedade moçambicana. Portanto, nós esperamos que isso possa vir a acontecer, porque alguns dos clubes que foram testados na primeira fase mostraram graus de organização, de segurança muito interessantes e depois, naturalmente, porque é um vírus que é desconhecido, com características muito próprias, tudo é possível, não é? Mas vamos ser positivos, vamos ser bastante otimistas
otimistas no sentido de que os resultados possam ser positivos. Esta resulta da recomendação do Conselho de Ministros, né? O Conselho de Ministros, depois de obter os resultados da primeira fase, chegou à conclusão de que, envolvidos 14 dias, que é um período mínimo pré-estabelecido para aferir qual é o ponto de situação dos clubes nesta altura. Portanto, este objetivo é exatamente esse, é perceber nesta altura qual é o ponto de situação de todos os clubes, que é para partir daí ter, digamos, um elemento objetivo que possa possibilitar o processo decisório para os passos subsequentes. Na primeira ação de testagem, 548 elementos ligados aos plantéis foram submetidos ao teste, dos quais 67 acusaram positivo, sendo que deste número, a maior parte são elementos de apoio às equipas, o que elevou a taxa de positividade, com os clubes a sugerirem que, caso o número de atletas e treinadores com casos positivos fosse reduzidos, estes fossem autorizados ao regresso aos treinos e à competição. No que concerne a questões de saúde pública e de saúde, muito particularmente no caso da Covid-19, nós somos aconselhados pela instituição que é especializada, que é o Instituto Nacional de Saúde. Como eu havia me referido, quando se tem 10% num grupo, significa que o grau de exposição, atenção, o grau de exposição a que todos os outros atores que fazem parte desse grupo estão sujeitos é extremamente elevado em termos de saúde. Portanto, de acordo com aquilo que é a leitura que é feita pelos especialistas de saúde pública. Ora, se fizermos analogia com o que se passa ao nível internacional, na qual todos os elementos que são constatados, o problema de positivo, o teste positivo, eles são isolados. Isto acontece porque esses países têm a possibilidade de fazer o teste PCR de 3 em 3 dias, o que nós naturalmente não temos essa possibilidade de o fazer. Então, estes argumentos, esta fundamentação foi a que nos foi oferecida pelo Instituto Nacional da Saúde, que é nosso parceiro, que tem vindo a dar um contributo importante neste processo, no sentido de que as condições de poder efetuar o teste PCR de 3 em 3 dias não estão ou não estariam em condições de ser respondidos pelos atores do Moçambola para efetuarem exatamente o que acontece ao nível internacional. Caso o Moçambola seja autorizado a regressar à competição, os árbitros e outros elementos ligados à organização da prova também serão submetidos à testagem. Garantia esta que foi dada pelo Diretor Nacional do Desporto de Rendimento. Essa previsão vai acontecer quando do início da competição. Como compreenderá, logo que for dada a orientação no sentido de haver o treinamento, de se autorizar o treinamento, e depois haverá naturalmente a testagem dos testes rápidos, que fazem parte daquilo que a Federação Moçambicana de Futebol, em articulação com a Liga Moçambicana de Futebol, vão fazer a todos os atores de Moçambola, e naturalmente que os árbitros também serão contemplados porque fazem parte direta do jogo de futebol e no caso do Campeonato Nacional de Moçambola. Refira-se que os testes estão a ser conduzidos pelo Instituto Nacional de Saúde, que o mais breve possível deverá produzir o relatório sobre esta ação, que deverá ser analisada na próxima sessão do Conselho de Ministros, prevista para a próxima terça-feira, 2 de março. E é já amanhã, terça-feira, que o Conselho de Ministros volta a analisar este assunto, este tema ligado ao Moçambola. O que é facto é que os clubes voltaram a fazer testes de despiste da Covid-19 e os resultados começam a sair, pese embora não estejam a ser divulgados a público ou por conta da gestão de informação que deverá então ser presente no Conselho de Ministros já esta terça-feira. Qual é a vossa expectativa em torno destes resultados, desta testagem, tendo em conta que na primeira ronda de testes o grau de positividade foi de cerca de 12,3%? Bom, boa noite, Lemos, boa noite também para si, Júnior, e também ao estimado telespectador. Do meu lado, a expectativa é que desta ronda de testagem a percentagem seja 0%. Não haja nenhum caso de Covid em qualquer dos clubes, e isso permitiria que o Conselho de Ministros, de forma mais assertiva, pudesse dar aval para que possamos ter o Moçambola de volta o mais breve possível. Mas se não for possível,
O importante é que os clubes continuem a tomar as medidas de precaução, como todos nós temos que fazer, mas, acima de tudo, continuem a trabalhar com os seus próprios atletas, de modo que, no seio das próprias coletividades, não haja casos, novos casos de Covid-19. E os que na primeira ronda acusaram positivo, neste caso, possam, nesta ronda, todos eles terem recuperados. Essa é a primeira avaliação que eu possa fazer. Se calhar a segunda tem a ver com o que disse o Diretor Nacional do Desporto de Alto Rendimento. De alto rendimento. Isso é muito importante, porque aqui refere-se à questão da realização de testes antigênicos, que são os chamados testes rápidos. Estes testes, na verdade, segundo a informação que nós temos, não sabemos se é verdade, é que é eficaz quando o teste dá positivo. Quando é negativo, sempre há alguma desconfiança que tem que ser levantada. Em relação a esse protocolo que vai ser seguido com observância dos testes antigênicos, vamos abordar, até porque temos uma peça em que o Instituto Nacional de Saúde explica um pouco mais essas questões, mas olhando para aquilo que foi esta primeira leva na testagem, em que dos 568 ou 548 indivíduos testados, 67 deram positivo, e a expectativa no seu lado é que esse número reduza para este ano, para esta segunda testagem. Para zero. Exato. A minha expectativa é que reduza para zero, se não for possível, para o mínimo possível, para que todos os clubes possam voltar a competir, pelo menos voltar aos treinos, conforme as orientações do próprio Conselho de Ministros. Lemos, como é que olha para este processo e qual é a sua expectativa desta segunda vaga de testagem? Bom, boa tarde, boa noite aos espectadores. Portanto, Alfredo, eu penso que, acima de tudo, uma coisa é a expectativa. Eu acho que a sociedade, no geral, olha para a possibilidade da volta do campeonato com muita expectativa. Portanto, com boa expectativa, se é que se pode dizer. Mas, agora, a questão que fica, entrando muito nesta analogia daquilo que foi dito, eu penso que há aqui qualquer coisa de detalhe que tem que ser tido em conta. Por exemplo, é verdade que há protocolos, ao Instituto Nacional de Saúde, portanto, eu acho que era importante olhar para a parte desportiva, para o futebol em particular, em função daquilo que são as boas práticas, portanto, aquilo que outros países estão a fazer. Estamos a discutir essa questão que se fala dos testes rápidos. Eu penso que aqui era preciso ver, efetivamente, porque estava a conversar, portanto, estava a tentar fazer umas pesquisas, a garantia de que, do momento em que Moçambola foi interrompido, estamos a falar de 20 dias, por aí, o que é preciso é perguntar o que é que esses jogadores andaram a fazer. Será que houve um trabalho no sentido de garantir que esta prevenção estivesse lá? Era preciso ver isto. E eu estou com algum receio, porque eu olho para o atleta do futebol com toda, como é que eu diria, contradição que isso possa parecer. Eu olho ele pode ser transmissor, mas do ponto de vista vamos lá, de alguém que não há um historial muito forte nos países que o futebol corre, que os atletas tinham infecções e até sejam fatais. Portanto, isso vale o que vale, portanto, mas é uma opinião muito própria de quem não está a fazer uma análise técnica específica, até porque isto tudo apalpa-se e dá a sensação de cada dia há teorias um pouco diferentes. O que o Lemos está a dizer é que normalmente os atletas, quando são infectados pelo Covid-19, são assintomáticos. Eles são assintomáticos e, por via disso, eles conseguem, eu não estou a dizer com alguma facilidade, o que eu estou a dizer sim, é que não há um historial. Houve um caso, acho que na Itália, de um jogador, eu não sei muito bem, que foi fatal. Mas não temos que esperar ser fatal para tomar uma posição. Aquilo que eu defendo é que era importante criar-se rapidamente uma bolha. Portanto, os jogadores, depois da interrupção do Moçambola, não me parece que eles estiveram salvaguardados do ponto de vista de movimento, do ponto de vista da possibilidade de serem afetados, o que talvez fosse prático. Portanto, eu queria avaliar aqui se valeu a pena, na verdade, interromper naquele contexto. É contraditório isso. Eu penso que podia-se interromper nessa perspectiva, mas podia-se ter garantido que estes atletas não se expuseram. Os atletas de futebol, nós conhecemos, eles fazem parte dessa sociedade. Eles continuaram a movimentar-se, e até porque já vai no tempo em que qualquer atleta tinha um meio de transporte, tinha uma moto. Os atletas usam os meios de transporte públicos, onde nós achamos que é onde que as coisas acontecem. E neste caso em particular, portanto, esta era uma parte.
As minhas expectativas são fortes e eu entendo que neste caso em particular era importante olhar o que é que as boas práticas... Mas não é por aí que as autoridades de saúde decidiram fazer 2 rondas de testagem, no sentido de fazer a primeira, que deu uma taxa de positividade de 12,3, e depois, num período de 15 dias, voltar a testar para tentar perceber o que é que acontece no meio futebolístico neste período. Está certo, Alfredo, mas aqui uma coisa que eu preciso... Vamos admitir, não estou a ser fatalista, que os testes que foram feitos a semana passada tenham resultados acima daquilo que foi... É um raciocínio extremamente lógico, porque, na minha ótica, os jogadores estão mais protegidos em competição, na minha ótica. Mas isso pode ser discutível. Por quê? Porque eles têm um ciclo de movimentação com algum rigor. Reduzido quando estão em competição. Estão em competição. O que o Guilherme está a dizer, de certa forma, até pode ser contraditório, como ele diz. Porque assistimos a algumas situações durante o arranque de Moçambola, nas primeiras 4 jornadas de Moçambola que nós tivemos, em que havia algumas situações que, no final do jogo, alguns atletas não entravam na carinha do clube, porque tem uma viatura particular, entrava na sua própria viatura e dirigia-se para casa ou para um outro lugar. Ou outros até preferiam ir de chapa. Exatamente. Eu acho que são essas práticas que os próprios clubes devem, por causa da situação, devem banir essas práticas. Os jogadores todos estejam numa espécie de uma bolha, como está a dizer. E há clubes que isso é fácil de fazer. Imagina lá um clube como o Vilanculo, nesse caso NH de Vilanculos, em que a maioria dos jogadores não são de Vilanculos, vêm de toda a parte do país. Claramente que nesta situação é possível que todos os jogadores sejam controlados, porque sabe que esses jogadores todos estão num lar. Mas aqui há uma... Estou a dar um exemplo do clube que é possível. Eu queria pegar nesse exemplo para tentarmos analisar esta questão que é colocada por forma fria, né? Dos clubes que foram autorizados para o regresso aos treinos, foram 6, mas nota-se claramente ali que... E eles não citaram isso, parece que não voltou. Houve alguns que iremos também a esse ponto, mas eu queria olhar para esta questão da bolha. Dos clubes que foram autorizados para o regresso aos treinos, 6, olhamos para aqueles que não foram autorizados aos treinos e eu encontro, por exemplo, ali 2 clubes que já vivem numa espécie de bolha. Refiro-me ao caso que estive a dizer há pouco tempo aqui, o de Vilanculos, e também da União Desportiva de Songo, que tem muitos jogadores que estão internados, estão no centro da acomodação do clube, centro de estágio, mas vimos que estes 2 clubes tiveram casos que superam os 10%. Como é que olham para isso? Bom, esta questão dos 10% também, a mim, de certa forma, me leva a outro tipo de análise, porque 10% é em relação aos testados. Portanto, há clubes que podem testar mais e há clubes que podem testar menos, mas a percentagem exigida é de 10%. Portanto, em termos práticos, significa que podemos encontrar um clube com maior número de pessoas, se calhar, infectadas, mas tendo em consideração o número de pessoas testadas, a percentagem pode baixar, ou numa outra situação a percentagem pode... Tivemos clubes que tiveram, por exemplo, 40 pessoas testadas, que superou o número, a cifra de 10%. Exatamente. E que o grosso de testados positivamente eram não atletas. Não atletas. Por exemplo, são esse tipo de situações. Porque estamos a falar da União Esportiva de Songo, por acaso até conheço a realidade de Songo. Praticamente que naquela equipa, não sei quantos jogadores são de Songo naquele grupo, quase que ninguém vive ali na vila. Todos os jogadores vivem em lares do próprio clube. O clube tem condições para isso. Portanto, seria expectável que naquele tipo de situação houvesse esta bolha e ia funcionar. Agora, tem que se controlar quem vem. Porque há pessoas que prestam serviço a funcionários e residem ali naquela zona. Portanto, há outro tipo de controle que tem que ser feito. Quem é que tem um contato direto com esses atletas? Isso que eu falo do Songo também aplica-se ao Vilanculos, mas também aplica-se ao Ferroviário de Maputo, que está aqui na capital do país. Ou seja, aplica-se também ao Ferroviário de Lixinga, que está no Niassa. Portanto, nós temos que olhar para esta situação de testagem, mas também aos atletas, mas também temos que olhar também a convivência desses atletas, porque não basta só o atleta comportar-se bem, enquanto é alguém que tem que lhe servir uma refeição, e essa refeição já aparece contaminado. O que vai acontecer é que mais atletas, apesar de ter feito a bolha, vão ficar contaminados.
Não, mas eu queria, de facto, esta questão, eu penso que é importante, de facto, não vermos na perspectiva um pouco mais abstrata. Portanto, é verdade que tem um protocolo, tem uma regra para cumprir, e eu estava a olhar com algum entusiasmo quando o Plácido referiu-se. Há atletas que se podem portar mal. Portanto, estamos a dizer o tal violar o protocolo. Nós chegamos já a essa fase de analisarmos aquelas práticas que estão fora daquele rigor. Mas eu não sei se esses clubes, neste momento, já têm isto em mente, se tiverem uma ação ou uma atividade normal como tinha no passado, estão cientes de que estão a portar-se mal. Portanto, é preciso, porque aqui estamos a falar de questões de conduta social que tornaram-se de uma forma rápida como não diria crime, mas uma questão anormal. Mas aqui para mim, nunca fez, acho sempre tanto que nem se pode colocar essa questão a questão do percentual é extremamente, portanto, não vai resolver o problema do ponto de vista factual. E eu volto a repetir esta questão, é importante buscar as boas práticas, o que é que os outros estão a fazer, mesmo assumindo o limitante que o diretor da alta competição, de alto rendimento terá colocado, o Francisco da Conceição, em relação à capacidade que nós temos de fazer os tais testes rápidos. Eu penso que o teste PCR, ele coloca a limitante no teste PCR. Sim, mas eu acho que isso pode resolver-se, porque se tu olhas esse termo dos 10%, vamos admitir que essa oscilação de números, vamos admitir que o campeonato seja autorizado, que estejamos a competir. A oscilação de número vai ser uma constante. Vamos falar em Portugal, o Benfica teve 18, 17 atletas contaminados, a equipe do Porto teve 5, 6. Portanto, o que isso quer dizer? E nunca se cancelou-se 1 ou 2 jogos, na Inglaterra acontece, mas já não se fala na Europa no adiamento dos jogos, o cancelamento dos jogos. Mas as questões, as condições que a Europa tem para proporcionar uma bolha, cada clube proporcionar uma bolha aos seus jogadores são diferentes. Eu tive a oportunidade de participar num período de 6 meses em 2 bolhas desportivas que têm a ver com basquetebol, onde, por exemplo, para uma competição que foi a qualificação para o Afrobasket, os atletas de todos os países tiveram que fazer 2 testes prévios antes de chegar ao local de competição, e no local de competição, para entrarem para a bolha, tiveram que fazer mais um teste que devia dar negativo para entrarem para a bolha. E na bolha, todos os atletas estão dentro estão confinados e só saem do confinamento para o recinto de jogos e do recinto de jogos para o confinamento, para a hospedagem. Aqui em Moçambique teríamos condições de proporcionar isso aos nossos atletas? Não, eu penso que aqui uma questão que tem que se ter em conta, e vou procurar ser muito objetivo. Portanto, eu penso que este é um contexto de uma competição, não diria terminal, mas portanto, estamos a falar de uma fase final. Sim. Uma semana, todo mundo pode fazer isto. Aqui conta, eu discutia isso quando falamos dos impactos, eu penso que vamos ter a oportunidade de discutir os impactos, porque os impactos, aqui é a tal questão entre 2 males, qual é o mal menor? Aqui é uma questão de decisão e coragem. Sim. É preciso não ser fatalista, mas é preciso ser um pouco coerentes, objetivos, exato na tomada de decisão. É verdade que isto é ao nível do Conselho de Ministros e temos que reconhecer isso, nós estamos a fazer comentários ao nosso nível. E o Conselho de Ministros é aconselhado por especialistas, sim, na área ao nível da saúde pública. Sim, numa perspectiva de desporto, nós gostamos disso, nós queremos que o futebol comece, mas há rigores e o nosso entusiasmo vale o que vale, portanto é uma questão. Mas essencialmente isso, o que eu acho é que às vezes questiono, parece-me que, e aqui entra naquela questão se não estamos a falar do desporto de alta competição, portanto não vamos pôr em risco a saúde das pessoas com um desporto que também às vezes parece muito rudimentar, porque não nos preparamos para atacarmos esta questão que é séria, que já há 1 ano que está a discutir isso, e havia clubes a funcionarem como se fossem organizações um pouco rurais, porque isto podia-se ter prevenido, e isto faz-me alguma confusão, e é preciso que não continue a funcionar. Houve agora um encontro de Secretaria da Educação, do Desporto, a Liga Moçambicana de Futebol, a própria Federação. Isto devia ter acontecido com alguma antecedência antes do campeonato começar. Mas ainda mais, eu penso que é importante olhar para a questão da prática desportiva. Será que os clubes, sob o ponto de vista de gestão, estão preparados mesmo para atacar este assunto e resolvermos, e depois resolver os outros problemas que nós sempre temos, porque entendo que há clubes em Moçambique claramente a funcionarem como coisas informais, quando agora o Ananias, que é presidente da Liga, questionou
Na petição que ele fazia, ele dizia que, olha, é importante porque há financiamentos que estão condicionados à continuidade da prática desportiva. Há clubes que estão à beira de falir. Portanto, eu penso que nós gostamos de desporto e gostamos de pensar em desporto, temos que analisar isso. Eu acho que essa questão, devolvo a palavra já, essa questão não terá levado de cima, fazendo com que viessem de cima os problemas estruturais da organização do nosso desporto? Claramente, é aí onde eu queria chegar, porque, na verdade, esta questão da gestão da pandemia no desporto nunca foi discutido a sério. É a minha percepção, nunca foi discutido a sério, foi discutida apenas para que quem decide pudesse ver que, afinal de contas, eles estão a conversar sobre isto. Mas nunca ninguém esteve, de facto, predisposto a ir para ações concretas, não ações apenas teóricas. Vamos fazer, não. Se essa pessoa que disse vamos fazer, se calhar não mobilizou nada para poder fazer. Olha, se tivesse, e isto temos que chamar a colação a responsabilidade, em primeiro lugar, a dono de tudo isto, que é a Federação Moçambicana de Futebol. Em primeiro lugar, como dono do futebol do país. É a quem se deve a responsabilidade. Tivemos aquele bolo, ainda que é pouco, e que andou-se a digladiar sobre um bolo que se calhar não se resolveu a questão fundamental. Porque para mim a questão fundamental era primeiro garantir a saúde das pessoas que iam participar na prova. Portanto, desde o primeiro minuto, a Federação Moçambicana de Futebol, a sua bandeira devia ser, olha, eu, como federação, garanto a realização. A federação reagiu tardiamente quando a situação... $100 mil para exatamente. De testes. E vamos lá, em termos percentual, $100 mil representa o que em relação a 1 milhão? 10%. Apenas 10% do valor disponível é que foi para o mais importante. Portanto, essa aqui é a questão que eu coloco aqui, que para mim incomoda bastante. Portanto, nós corremos para resolver, a federação correu para resolver os problemas internos dos clubes, antes de pensar naquilo que é a sua função primária, que é organizar provas. Essa que é a função primária de uma federação. Organizar prova desportiva, organizar o calendário desportivo. Essa que é a sua primeira função. Portanto, correu para aspectos que são muito importantes. É preciso também apoiar os clubes, mas devia ter-se falado, devia se ter decidido, porque o protocolo sanitário, eu não sei se temos que discutir quantos protocolos. O protocolo sanitário existe e foi discutido. Mas não é uma questão de criar condições para a sua implementação. É isso para mim que está em causa. Vamos ver daqui a pouco como é que está a ser pensado esse protocolo sanitário. Lemos algum comentário a mais em torno dessa questão da organização estrutural do nosso desporto, vis-a-vis esta questão importante, que é garantir-se a saúde dos atletas neste momento? Neste momento, eu penso que tomei nota, o Cláudio falou da questão do dono do futebol. Mas é dono do futebol mesmo. Eu penso que aqui é preciso que o interlocutor com os decisores, é bom que se diga isso, tenha que ser efetivamente. Eu penso que há um silêncio na parte da federação, do ponto de vista de questões factuais. Eu estava a olhar para a imprensa desportiva deste fim de semana, de um caso que aparentemente não significa nada, mas monta e põe a nu aquilo que é a fragilidade da gestão desportiva. Está a falar da infraestrutura do 1º de maio, que tem que ser devolvida, mas a condicionante para ser devolvida à federação é dar mais ou menos um estado de alguma dignidade ao Clube 1º de Maio, que é uma infraestrutura aqui no desporto, aqui perto da periferia. E aqui levantou-me tanto, é um assunto que chamou muita atenção. Eu disse, se estamos a falar de falta de infraestruturas desportivas e há aqui um contrato ou um protocolo que foi assinado entre duas instituições sérias ou que sequer eram sérias, e neste momento não está-se a conseguir implementar esta devolução. Esse é um outro assunto. É outro problema. Podemos fazer 3 programas para falar isso chama uma atenção. Eu acho que aqui questão de gestão desportiva, estamos a falar de questão de saúde das pessoas que por coincidência são atletas, porque aqui é preciso ver isto. Apesar de eu, quando estou assim no informal, e acho que o atleta é o mais beneficiado de tudo isso quando se começa a discutir a questão da saúde. Porque ele, mas atenção também, ele só é atleta saudável quando ele está a competir. Agora, é preciso aqui, na minha ótica, encontrar um meio termo de como é que este atleta, sem contaminar os demais, ele continua atleta. E para isso ele tem que estar em competição. Ou tem que estar em treinamento, no mínimo. Depois entra a questão da gestão, da tal renda, que o nosso desporto, na verdade, não produz. E depois discute-se qual será a fonte de renda de rendimento destes clubes moçambicanos. É bilheteira? Não. E há pouco tempo é patrocínio.
mais ou menos. Mas depois já vejo aquela questão das televisões, que é, quanto a mim, o sítio, a fonte de renda ou de riqueza de muitos clubes do ponto de vista internacional. Então, dessas questões de discutir desporto, eu falo de desporto, mas o futebol é o motor, correto. Dinamiza. A palavra exata é esta, é motor. Mesmo, porque se descobre que aqui mesmo este deixa muito a desejar em algumas questões que podia ser um exemplo para a realidade. Eu costumo dizer, se o futebol está nesse estágio, imagina as outras modalidades. As outras modalidades. São 100% amadoras. E aqui... Um pouco de profissionalismo. Obrigado. E aqui amanhã, o Conselho de Ministros vai se pronunciar amanhã. As pessoas dão uma sensação de que só se faz futebol. Mas o futebol tem este poder. E aqui há coisas que não se propõem a este nível. Mas eu penso que os decisores têm em conta isso. A força deste país. A força que se vai perdendo sem a prática desportiva. E aqui os desportistas precisam se organizar melhor. Para mais do que falarem, mais do que fazerem petições ao chefe do Estado ou ao chefe do governo, mostrarem que estão a combater a pandemia. Percebes? Mesmo sob o ponto de vista de publicização dos valores que esta pandemia nos desafia a ter. Porque parece-me que isto às vezes olha-se isso de uma forma um pouco rudimentar. Eu já estou a ver agora, não sei se vamos chegar lá, a seleção vai fazer 2 jogos este mês. Março, agora no fim do mês. Já estou a ver o presidente, o treinador da seleção a dizer que, olha, nós não estamos a competir há 3, 4 anos. A não ser que os atletas nacionais não vão ser chamados dessa seleção. Mas é outra questão. Voltaremos aí a essa questão, talvez mais adiante no nosso programa, para analisarmos um pouco os impactos desta paralisação. Por agora, vamos a um brevíssimo intervalo, voltamos dentro de instantes para continuarmos aqui com este tema de análise no nosso programa. Até já! Ora bem, estamos de volta aqui para o Lance 442, continuamos a falar dos esforços que têm sido feitos no futebol para que esta modalidade regresse, particularmente o Moçambola. Decorreu a testagem já por 2 vezes e os resultados vão sair à tona. Amanhã, terça-feira, 2 de março, o Conselho de Ministros vai analisar estes resultados e tomar uma posição em torno a esta situação. Por outro lado, o desporto, o futebol, continua a movimentar-se na perspectiva de organizar-se para fazer face àquilo que são as exigências de realização de competições neste tempo da pandemia da Covid-19. É nesse sentido que está a ser aprimorado um protocolo sanitário que vai ser implementado a quando da disputa do Moçambola, caso seja autorizado o regresso desta modalidade. E é aí que se prevê a realização semanalmente de 400 testes antigênio e não testes PCR, como falávamos aqui na primeira parte deste programa. Testes, então, vão ser feitos por todos estes clubes ao longo das jornadas que sobram por disputar nesta prova. Antes destes testes, primeiro vão-se fazer outros 2 testes PCR e depois, mais adiante, então faz-se teste antigênio ao longo das jornadas que sobrarem. Vamos perceber um pouco de como é que será este protocolo sanitário, que terá a supervisão do Instituto Nacional de Saúde. Semanalmente, cerca de 400 testes rápidos de despiste da Covid-19 serão realizados pelos clubes do Moçambola, assim que for autorizado o regresso da disputa da prova, segundo indica o protocolo sanitário que na tarde desta quinta-feira foi harmonizado no encontro que envolveu os membros das equipas médicas das 14 formações que militam no Campeonato Nacional de Futebol, representantes do Instituto Nacional de Saúde, Secretaria de Estado do Desporto e Federação Moçambicana de Futebol. Este encontro serviu para afinar o regulamento de testagem que será implementado na maior competição desportiva do país, que passará pela realização semanal de testes rápidos de antigênio que permitirão monitorar a tendência de casos em cada clube do Moçambola, num processo que será supervisionado pelo Instituto Nacional de Saúde, segundo revelou José Paulo Wanga, chefe do Departamento Central de Inquéritos e Vigilância do INS. O protocolo de testagem nos clubes de Moçambola é muito similar àquele que será utilizado
no Serviço Nacional de Saúde, que é basicamente o teste rápido de antigênio e não de anticorpo, que tem uma sensibilidade aceitável e que nos vai permitir monitorar o número ou a tendência de casos em cada clube. Então vai ser implementado através das equipes médicas de cada clube. Essas equipes médicas serão treinadas e depois certificadas pelo Instituto Nacional de Saúde. Todas elas vão preencher uma plataforma de reporte de resultados também criada pelo Instituto Nacional de Saúde e estarão a trabalhar em parceria com os serviços provinciais de saúde para supervisões regulares dessas equipes médicas e dos técnicos que vão proceder com a testagem. O Instituto Nacional de Saúde vai instituir mecanismos de controlo para garantir a fiabilidade dos resultados dos testes rápidos, de modo a que estejam assegurados os pressupostos previstos na prevenção da saúde pública. Teremos vários mecanismos de controle, mas temos a destacar dois. Primeiro é que estes testes serão realizados sempre na presença de um técnico, de um profissional de saúde dos serviços provinciais de saúde. Tem dias específicos para a realização desse teste, e o segundo é o reporte do resultado do teste numa plataforma que é de gestão do Serviço Nacional de Saúde. Então, estes dois mecanismos vão nos permitir primeiro avaliar o desempenho no local através do nosso técnico que estará presente a acompanhar o processo de colheita e de testagem e interpretação do resultado, e o segundo, que é o reporte utilizando as plataformas criadas para o efeito, vai nos permitir avaliar a tendência de positividade ou de negatividade. Através dessas tendências nós podemos aferir se há algum problema técnico no desempenho do teste ou da colheita, e nos vai permitir retreinar os pontos que têm algum problema, avaliando a tendência de cada local. Enquanto decorre o processo de harmonização do protocolo sanitário a ser implementado, a Federação Moçambicana de Futebol está no mercado para a aquisição de 7.000 testes rápidos, que serão usados até ao fim do Moçambola, sendo que já foram definidos os dias da realização semanal dos testes e os mesmos acontecerão 72 horas antes de cada jogo. De princípio, vamos fazer, segundo a orientação do Instituto Nacional, as primeiras 2 jornadas devem ser testes gerais. Todos os intervenientes de futebol do jogo, neste caso, deverá fazer teste. Agora, tivemos um encontro com a Liga e o próprio Instituto Nacional e a Secretaria de Estado. Chegou-se a um consenso, um acordo mútuo, neste caso, que é os clubes forem fazer os jogos no sábado, a testagem será na quarta-feira. Os clubes forem fazer jogo no domingo, a testagem será feita nas quintas-feiras. Então, foi esse o nosso acordo, segundo vários fatores que tenho aqui por mencionar, por exemplo, a convocatória dos jogadores, a alteração de passagem para os atletas caso forem testarem positivo. Então, tudo isso levamos em consideração para podermos chegar nesses 2 dias de testagens. A Federação Moçambicana de Futebol pretende aplicar um pouco mais de $100.000 americanos na realização de testes rápidos aos clubes do Moçambola, sendo que a aquisição destes testes rápidos deverá ser sob supervisão do Instituto Nacional de Saúde, de modo a que possam ser utilizados testes aceitos pelo Sistema Nacional de Saúde. Ora bem, estamos então aqui para continuarmos este nosso programa. Aí está, o protocolo sanitário que está a ser implementado, vai ser implementado, um pouco isto que nós apresentamos aqui. Vão ser realizados testes antigênio e se prevê a realização de 400 testes semanalmente. Vai dar uma ordem de 7.000 testes até terminar este Moçambola. Testes antigênios são os vulgos testes rápidos em que se faz e que o resultado é rápido, sai em 20 minutos. As pessoas podem já saber qual é a tendência de positividade ou não para a Covid-19. Como é que olham para esse protocolo sanitário que se pretende implementar no Moçambola, que é o possível, tendo em conta aquilo que dizia o diretor nacional do desporto de rendimento, de que Moçambique não tem capacidade de realizar testes de 3 em 3 dias,
causa que estes testes são caros. Como é que olham para esta solução que se apresenta para o futebol moçambicano? Para o desporto até. Bom, é o que é possível, como se diz. É verdade que o que nós todos gostaríamos que acontecesse seriam os testes PCR, mas não é possível porque custam o que custam. Agora, o único problema que o teste antigênio tem, não sei se a informação que eu tenho é tão real assim, é a questão da fiabilidade em si, do próprio teste, porque os especialistas vêm dizendo que este teste tem validade quando, na verdade, a garantia que nos dá é quando é positivo. Aí tem certeza de que, de facto, a pessoa não tem o vírus, mas quando é negativo, pode ser uma daquelas situações em que não foi eficaz, porque esta forma de testagem não é 100% fiável. Portanto, há este risco. O risco é mais elevado no teste antigênico, enquanto que no teste PCR é um pouco reduzido. Mas é uma boa nova. Pelo menos vamos fazer testes. As pessoas que vão estar no Moçambola vão ser testadas, o que devia ter acontecido desde o primeiro dia em que o apito soou no Alto Macaça, nesse caso em Vilanculo, e não aconteceu. Portanto, esta é uma boa nova. É este o caminho que tem que ser seguido, não o caminho anterior. Oxalá que isto nos ajude também a reduzir os casos de coronavírus no desporto. Veja aqui na primeira ronda que estivemos aqui a falar, quase 65 pessoas estiveram infectadas. E essas pessoas todas estavam todos os dias no desporto. Portanto, havia pessoas que eram vetores do próprio Covid. Portanto, é uma medida acertada, neste caso da Federação Moçambicana de Futebol, mas uma das vezes estamos aqui a dizer que a culpa é da Federação, mas desta vez estamos a dizer que esta é uma medida acertada dentro das condições que nós temos, dentro daquilo que é possível. E o facto destes testes, deste protocolo ser implementado com a supervisão do Instituto Nacional de Saúde, isto aumenta ou não as garantias em relação aos testes? Sempre que é uma entidade pública a supervisionar, claramente que dá mais garantias de fiabilidade do ponto de vista do resultado, porque podíamos estar naquelas situações de alguém omitir alguma informação só para que os jogadores continuem em prova. Mesmo nos grandes campeonatos já houve algumas suspeições relativamente a alguns clubes que dizem que teriam omitido algum e outro resultado, mas ninguém provou isso até hoje em dia. Portanto, esta é uma grande fiabilidade que é dada também aos próprios clubes, sabe? A autoridade pública, que é o Instituto Nacional de Saúde, vai saber que, de facto, estas pessoas foram testadas e o resultado obtido são resultados verdadeiros. Portanto, é uma garantia que está-se a dar ao processo. Lamos, como é que olhas para este protocolo sanitário que vai ser implementado? Aqui é uma nota que tem que se sublinhar. Nas primeiras 2 jornadas, assim que retomar o Moçambola, vão-se fazer testes PCR e depois, nas jornadas subsequentes, faz-se esses testes antigênio, que a coleta até é por PCR, mas só que a análise da amostra é mais rápida e em 20 minutos os resultados podem ser divulgados. Eu queria, portanto, fazer só uma espécie de um paralelismo com uma abordagem nas redes sociais e de alguns especialistas ligados à questão da saúde. Portanto, estamos quase que, sem se apercebermos, interessar-nos em especializar um pouco nisso. O que se discute neste momento é que não há um método eficaz que dá garantias totais de que se combate a pandemia. Portanto, este é o primeiro princípio. Portanto, aqui, nem o teste, nem as vacinas que estão a surgir agora vão garantir a 100%, se é que se pode falar isto, este combate que eu acho que estamos a falar do mal mais vil que já deve ter surgido na sociedade nos últimos anos ou em toda a eternidade. Portanto, aqui eu entendo a questão que se coloca. Portanto, eu penso que os testes, por mais eficazes, do ponto de vista de saber como é que as pessoas estão ou que não estão, eu quero admitir que, de repente, os testes de todos os jogadores de Moçambola deem negativo. Isto não dá a garantia de que não vamos ter problemas para frente. E penso que é aí que isso tem que ser dito. Parece-me a mim que os interlocutores do futebol em Moçambique estão ainda a discutir não de uma forma muito objetiva e dinâmica, eficiente, eficaz. Portanto, não estão a buscar os elementos todos e tentar buscar as boas práticas. Eu refiro-me sempre às boas práticas, porque a roda foi inventada. Mesmo, apesar de estarmos um pouco atrasados relativamente aos demais.
Porque o que está atrasado? É que não estamos a competir. E falava aqui dos impactos financeiros, até do ponto de vista desportivo, e é importante ter em conta isto. Agora, em relação à nossa realidade em particular, há testes sim, e nós tentamos aqui engendrar uma ideia dessa questão das bolhas, porque parece-me que até agora os grandes países que eventualmente tenham melhores condições, estamos a falar de organizações desportivas mais fortes, usam este método, porque o desporto não pode parar em tanto que está. Portanto, eu penso que essa aqui é a grande questão. Parou quando teve que parar para as pessoas organizarem-se, já estão organizadas. Portanto, não estou a ver o futebol a começar e parar por falta de alguma estratégia que tenha sido mal desenhada. Mas, embora não me parecer que ainda exista uma coisa concreta para nos resolver este problema. Portanto, aqui, aquilo que eu penso que é importante é que tentamos olharmos para ambas as partes, os fazedores e aqueles que têm que decidir, encontrar um meio termo e criar um mecanismo de garantir que o cenário de bolha, que falava das competições que eram específicas, pode ser, quanto a mim, uma solução, a tal solução que eu digo que é o meio termo, porque o parar fatal. Essa solução de bolha que é muito interessante, Lemos, depois tem que ser conjugado com aquilo que é a realidade dos próprios clubes. Será que esse clube tem estrutura suficiente para criar a própria bolha? Esse aqui é o grande problema. Mas houve uma ideia do bolha, só cortar-te um pouco. Houve não sei se vão se lembrar, que nós já tivemos no passado, não sei se era um momento de guerra, que os campeonatos eram realizados em menos de 15, 20 dias num sítio fechado. Por que não pensar esse modelo? Também pode ser. Portanto, eu acho que eu costumo dizer que nós temos um campeonato nacional de países ricos, quando na verdade somos ligeiramente pobres. O país é grande, as pessoas já andam de avião da ponta a ponta, vivem nos melhores hotéis. Quando olho para essa sugestão de bolha que o Lemos coloca aqui e o Lemos recorda-se de tempos idos, a bolha que talvez neste cenário que temos atualmente pode ser no sentido de se... a competir só. No sentido de se, por exemplo, organizar-se em jornadas, os clubes da região sul concentram-se num ponto, ou realizam jogos daquela... entre eles daquela... jogos possíveis entre eles. Sim, e depois fazem sucessivamente na zona centro, podia ser uma solução. Garantir a realização da competição e que a competição chegue ao fim. Sim, os atletas chegam a competir, porque neste momento, para mim, aquilo que é o grande mal, porque aqui é preciso olhar a questão e evitar que nós daqui a uma semana ou duas tenhamos uma Moçambola normal. Não é possível. Não é possível. E para isso é preciso mostrar algum sacrifício em todos os cenários. E aqui, quando falo de sacrifício, é preciso fazer um sacrifício para o bem do patrocínio que muitas empresas poderão ter feito ou vão continuar a meter. Atendendo às condições reais do nosso desporto e a necessidade de o desporto continuar, porque também faz bem para a saúde. Faz. Não seria, se calhar aqui, a necessidade de se repensar, quando começar a se pensar, por exemplo, nas pessoas que devem tomar a vacina, prioridade. Isso é outro debate. Sim, não, eu coloco acima, mas são algumas opiniões que podem vir, atendendo à realidade nossa. É verdade que quando nós pegamos esse assunto para a realidade europeia, os clubes europeus têm capacidade de controlar seus atletas. Os atletas são profissionais, eles sabem que depende daquilo para viver. Podem ser prioritários, né? Eles podem não ser prioritários porque têm outras condições, mas na nossa realidade... O que o Plácido está a sugerir é que este grupo de cerca de 600 pessoas que estão no Moçambola estivessem na lista de prioridade quando chegar à massificação da vacinação aqui no Eu acredito que sim, porque é uma questão específica, é uma necessidade específica. Nacional. Então é uma questão do Estado, é uma questão específica. É uma questão de Estado. Sim. Para algum caso. Um caso concreto, nós temos um caso concreto de Moçambola, de um grupo identificado, de pessoas que estão constantemente, semana após semana, a movimentar-se de um ponto para o outro. É um critério. É um critério que pode ser pode afetar as suas famílias. Exatamente. A sociedade toda. Portanto, se calhar até pode começar a se pensar nisto. Não estou a dizer que são prioritários neste momento. Sim, mas nessa altura, com as vacinas da Sinopharm que chegaram, o grupo prioritário são profissionais. Claro, tem que ser eles. Senão nós 60 mil, as vacinas chegaram, 200 mil, sim. Então a prioridade vai para eles. Não, mesmo que não seja, fazer uma solicitação específica tendo em conta este contexto. Sim. Porque aquelas que foram solicitadas, portanto, há um objetivo que já foi definido, que é a questão da saúde,
as pessoas mais idosas, aquela coisa toda, os polícias, como outros países fazem, os militares, que estão sempre em confinamento, têm que estar em Portugal para defender o país, mas os elementos desportivos, nesse caso do futebol em particular, porque aqui nós estamos aqui a puxar um pouco esta sardinha para a área do futebol, porque é algo que dinamiza a sociedade, até porque é preciso olhar para os atletas. Eu estou a olhar para um cenário em que os atletas deixam de competir, e estou a olhar já os passos negativos disso. Em Moçambique, se o futebol em particular não está a competir, alguns atletas não recebem. Portanto, experiência prática, não recebem. Portanto, estamos a ver o impacto devastador que tem nas sociedades. Poder dizer, mas também as barracas fecham, as pessoas... Estamos a falar de contextos diferentes. Nós estamos a dizer que estes indivíduos, passado daqui a um mês, vão representar a seleção nacional. Portanto, há um bom nome do país que está posto em causa aqui, em função desta falta da prática desportiva. Até porque estamos a dizer também que eles, ao praticarem o desporto, e eu levantei aqui uma celeuma da possibilidade de que o facto deles não estarem a competir neste momento os faça estarem mais dispostos a isso. Mas eu queria pegar nesse ponto do impacto desportivo que o Lemos focou há pouco, e foi claro, o Lemos, quando olha para a Seleção Nacional de Futebol, os clubes estão parados. Aliás, houve uma autorização para 6 clubes regressarem aos treinos, houve uma comunicação que dava a entender de que os clubes não regressaram aos treinos, mas o que é facto é que os clubes regressaram aos treinos, ainda que há socapas escondidas, porque em termos de organização dos clubes que participam na Liga, chegaram ao entendimento em termos solidários para que esses clubes que receberam autorização não treinassem. Mas o que é prático é que o Costa do Sol está a treinar, o Desportivo está a treinar, a Liga está a treinar, o Teste África está a treinar, o Mocuba não está a treinar, mas o grosso daqueles clubes que foram autorizados estão a treinar. Mas quando olhamos para estes que foram autorizados a treinar, não são fornecedores maiores dos jogadores da Seleção Nacional. Como é que olham para este facto? Que impacto isso poderá ter na preparação da própria seleção, que o selecionador tinha previsão de realizar um estágio mas que entretanto foi questionado, não foi levado avante. E é um elemento que pode se acrescentar a isso. O facto de, a esta altura, os clubes estrangeiros não serem obrigados a dispensar, nesse caso, para as seleções nacionais. Portanto, esse é um perigo enorme, porque estamos a dizer que o jogador da seleção de Moçambique, que tem 2 jogos de capital importância, que pode decidir o futuro próximo do país esportivo, não estão a treinar. Pelo menos não estão a treinar. Nós estamos a falar de competir, não estão a treinar. Portanto, vamos chegar ao final deste mês, dia 26, se não estou enganado por aí, que a seleção vai jogar, com todos os jogadores gordos. Sim, porque ninguém controla a alimentação deles. Alguns deles têm plano individual de trabalho, mas nós conhecemos a realidade. Alguns nem cumprem os seus planos individuais de trabalho, e alguns metem-se em outro tipo de situações que todos nós conhecemos, nós que andamos de escola. Portanto, estamos a dizer que, desportivamente, esta paragem toda vai provocar problemas graves para a nossa seleção nacional. Só rogo a Deus mesmo, para que os clubes europeus dispensem os principais jogadores da seleção moçambicana. O resultado que se teve da anterior janela da FIFA, em que alguns jogadores vieram afetados e depois tiveram dificuldades para regressar porque contraíram o vírus naqueles 15 dias que tiveram serviço. Alguns chegaram, eu quero acreditar que alguns chegaram à seleção nacional quando tinham vírus, estavam incubados, não sei como, e outros, se calhar, infectaram-se dentro da seleção, no espaço, como se costuma falar, no espaço da seleção nacional. Portanto, são esses perigos todos que se colocam. Será que vamos ter os Zenedine Júnior, vamos ter o Mexer, vamos ter outros tantos que estão na Europa? É a dúvida que se coloca. A esta altura, quero acreditar que quem está mais preocupado com isto é o selecionador nacional e o jogador da seleção nacional, pelo menos aqueles que regularmente têm representado a seleção de Moçambique, deviam estar a treinar em algum lugar. Portanto, essa decisão da Federação de Futebol não levar avante esta proposta de realizar um estágio não foi de todo acertado? Não, eu acho que, desculpa, eu acho que eu percebo a questão que tu levantas, mas assim, nas entrelinhas, se a decisão de não haver este estágio, não ser realizado o estágio, é mesmo do selecionador, parece-me que não. A decisão foi da direção da Federação. O selecionador nacional apresentou um plano
para poder convocar jogadores para, a esta altura que o campeonato nacional está paralisado e também que alguns clubes não estão, nesse caso, autorizados a voltar aos treinos, para que os jogadores da seleção nacional, aqueles que ele habitualmente convoca, pudessem estar a fazer alguma coisa. Sim, mas a abordagem que eu queria fazer é fazer uma análise sobre se essa decisão é técnica ou política, porque não vamos entrar muito neste debate, porque é um debate muito escorregadizo. Mas sendo uma decisão da Federação, da direção da Federação, é uma decisão... Sim, mas a direção, sabes que a Federação Moçambicana de Futebol tem uma relação direta com o Estado, entanto que subordinação... Claro. Lemos, olhando para o decreto do Conselho de Ministros, o decreto do Conselho de Ministros autoriza as seleções que têm competições em vista a treinarem-se. E não foi revogado esse decreto. Sim, mas está certo, mas nós sabemos que há decisões que não estão... há decisões, basta que não firam o decreto. Porque decreto não está a obrigar as seleções a treinar. Mas podem treinar. Mas de movimentar o estágio da seleção, concentrar Júnior, a seleção, é o que está autorizada pelo decreto. Há uma questão que nós podemos fazer de interpretação extensiva, mais ou menos assim. Se os clubes do Moçambola, que têm menos de 10 casos positivos, podem treinar, por que uma seleção nacional que não tem nenhum caso positivo não pode treinar? Portanto, é isto. Não, mas a questão é, o que o Alfredo está a dizer, portanto, eu estava a dizer entre linhas, mas está a assumir que é a federação que proibiu treinar. Sim, a informação que se tem pública é que o selecionador apresentou uma proposta e a proposta não foi aprovada. Sim, mas aí, sabe que o futebol tem esta característica, portanto, o presidente, o selecionador nacional, em função dos maus resultados, parece que perde legitimidade de ele voltar, de vir aqui e dizer, não, eu não tenho ritmo porque os atletas não competiram, porque podia-se aproveitar desta abertura que o Estado criou para ele poder treinar. Porque neste momento, um atleta de alta competição, 15 dias sem treinar, este Moçambola mesmo começa para a semana, não me parece que tem condições os atletas de competir. Dizia que este mês de paragem obriga a uma pré-época, obviamente. E, portanto, mas aquilo que eu queria levantar é esta questão de, parece-me que não é uma decisão técnica, do ponto de vista desportivo. Se dependesse do selecionador nacional, eu penso que ele podia estar a treinar sim, porque quase que acredita-se que esta é uma posição sensata. É uma decisão sensata, porque ele vai ser avaliado pelos resultados desportivos que a seleção vai ter. E o povo não tem muito isso de olhar, não foi o decreto, ou foi a federação. Olha para o treinador, e é um jogo decisivo, como dizia o Plácido. Eu penso que isto tudo que estamos aqui a levantar são cenários que a partir da manhã o tipo de abordagem vai mudar. Porque, por exemplo, se o Conselho do Ministro entender que não há condições para se jogar, eu não sei se a seleção, a partir daí, tem condições para jogar. Não me parece que haja condições para jogar. Mas temos uma experiência em que tivemos um período em que a seleção, em que o futebol estava paralisado, mas a seleção nacional jogou. Sim, organizou o estágio. Organizou o estágio. Portanto, temos uma experiência disso. Portanto, é possível a seleção jogar, porque isso tem outras implicações internacionais, nem que seja num local neutro. A seleção nacional pode ir jogar. O que está a acontecer é que, enquanto o nosso desporto está amarrado a estas decisões, nos outros cantos do mundo, de África, estão a criar soluções, estão a acontecer, e no final do dia são os resultados que temos assistidos no nosso desporto. Mas o grande problema, sabe qual é, Júnior? Vamos todos desembocar sempre no mesmo conceito, no mesmo conceito, que é a questão do dirigismo desportivo. Tudo desemboca aí, porque se os desportistas não estão organizados, os políticos vão decidir por eles. Se os desportistas não estão a apresentar um plano lógico e execuível, quem vai decidir é a política que vai decidir no final do dia. Portanto, enquanto não haver aqui a autorregulação, como se diz, os próprios desportistas não tomam as decisões, aquilo que eles querem para eles mesmos. Mas eles acabam a vir alguém vir decidir por eles. Vamos para fecharmos com... Não, eu estava a ver esta questão. A questão que fica muitas das vezes sabes que a política e o desporto têm uma parte que rima e é preciso aqueles que na verdade têm a tarefa de fazer esta ligação, é preciso que tenham esta capacidade de pensar. E o futebol, o desporto, ela tem uma parte emocional, usa-se claramente a razão, mas há um momento em que, se tu usas um excesso de razão para o futebol ou para o desporto,
deixas muito a desejar. E é preciso comunicar com a língua daqueles que fazem de facto o desporto. Exatamente. E aqui muito excesso de... Eu não vou falar politiquice porque não é ético, mas muito excesso de rigor. Muito excesso de rigor. Mas porque os próprios desportistas deixam que isso acontece. Não estão organizados. Muito bem. Este tema é inacabável, como podem depreender. Nós continuaremos a abordá-lo. Vamos ver o que é que o Conselho de Ministros decide esta terça-feira em torno daquilo que são os resultados da segunda vaga de testagem no Moçambola, uma segunda vaga que será indicativa daquilo que pode acontecer no desporto moçambicano, não só no futebol nacional. Foi um prazer enorme ter estado na sua companhia. Voltaremos a estar consigo daqui por mais 8 dias. Boa noite e até a próxima.